Então, let's go. Pessoal, ontem nós estávamos falando sobre o tema, e hoje vocês leram, galera? Quer dizer, de ontem para hoje, vocês leram o tema? Os textos motivadores? E aí, quem não tinha lido, leu? Ou não? Uhum. Que bom, viu, Alice? Mas não gosto. Por que não gosto? Bom, gente, o próximo, inclusive, o próximo tema, eu vou passar um filme para vocês assistirem, tá? Filme muito bom, muito bom. E é, talvez algumas pessoas já tenham assistido, outras não. Eu vou dar o tempinho para vocês assistirem nas aulas, né? Só que é fragmentado, então, assim, quem quiser assistir em um outro horário, tá? Porque o filme eu acho que dura mais de 2 horas, então nossa aula não seria suficiente. Então, ou são 2 horas só. Então, aí vai ser. Só que não vai ser semana que vem, porque semana que vem é semana de atividade avaliativa, semana dissertativa. Vocês estão lembrando disso, né, galera? Semana que vem vai ser semana só de dissertação, de atividade dissertativa. Se vocês não estavam lembrando disso, estou lembrando de vocês agora. Repete o nome do filme? Não falei, não. Eu não falei, não, não vou. É porque não vai ser semana que vem, Clarinha, vai ser na outra ainda. Então é por isso que eu não vou falar para não confundi-los, tá bom? Então vamos lá. Então, na aula de ontem, nós estamos falando sobre os desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Como assim, Alice? Como vão ser divididas as atividades? Cada professor em sua aula. Ah, tá. Você fala de ponto? Ponto valem 2 pontos, atividade dissertativa. Ah, eu? Ai, gente, é igual a gente fez no bimestre passado. Lembra que vocês fizeram uma parte, foram 2 partes da atividade? Uma em um dia e outra em outro? Não sei se vocês lembram disso. Nós fizemos uma atividade valendo 2 pontos, uma em cada dia, tá bom? Então, vai ser feito dessa forma. Voltando aí, nós estávamos falando sobre os desafios para a vacinação dos brasileiros. Ai, que susto, certo? E o que a gente falou ontem sobre desafios? Nós falamos primeiro sobre a questão das fake news, das informações passadas erradas aí, tá? E a gente mencionou o Wakefield, que é o, o médico, né? O médico. Ai, meu Deus, esse povo que entra no meio, me dá um surra, que susto. O médico americano, né, norte-americano, que publicou uma pesquisa associando vacinas a autismo, britânico, perdão. Gente, peraí, calma que meu cérebro tá funcionando ainda. Vocês viram que tá pegando aos poucos. Mas o médico britânico aí, ele associou vacina a autismo. E realmente, gente, o número de pessoas com autismo, ele vem crescendo, assim, gradativamente, e isso só contribuiu para que as pessoas ficassem com medo de vacinar, tá? Outra coisa que nós falamos ontem foi sobre a falta de informação. E aí eu esqueci de perguntar para vocês, qual que foi a última campanha de vacinação que vocês viram na televisão? Vocês lembram qual que foi a última campanha de vacinação que vocês viram na televisão? H1N1? Isso foi quando, Leti? Ai, que susto. Isso foi quando?
foi a última vez que eu assisti TV? Eu não assisto televisão, gente, por isso que eu tô perguntando, tá? É, tem um tempinho. A última campanha, na verdade não foi campanha, né? Foi um alarde que fizeram aí na internet e tudo mais. Foi aquela teve a do sarampo e teve da febre amarela. Da febre amarela eu lembro, porque eu saí correndo para poder tomar, porque principalmente pessoas que faziam atividades na natureza, elas tinham mais chance de ter, né, febre amarela. Então, foi esses dias da gripe. Teve alguma da gripe na televisão? Mas aí é que tá, essa é a questão. Por que que eles estão enfatizando agora propagandas de campanha para tomar vacina na gripe? Por conta, né, de uma gripe mais intensa e mais letal que nós estamos tendo aí. Né? Então é aquela coisa, ninguém está lembrando de mosquito da dengue, até dar um surto de mosquito da dengue, aí eles vão lá e fazem campanha. É igual o carnaval, ninguém lembra que tem que se prevenir e tudo mais, aí chega no carnaval aquele tanto de campanhas para se prevenir. Ah, ninguém lembra que o álcool e volante não dão certo, que mata. Mas na época de grandes festividades, o pessoal está sempre evidenciando. Então, é aquela questão. Nós temos um ministério que ele é responsável por cuidar da nossa saúde, que ele é responsável por tomar essas providências quanto à informação mesmo, tá? E, no entanto, as campanhas, as informações, elas são muito precárias ainda, tá? Então, foi aquilo que eu perguntei para vocês ontem. Quem que aí sabe qual vacina tem que tomar, qual que já tomou? São poucas as pessoas que realmente têm esse conhecimento. Então, nossa informação sobre vacinação ainda é muito deficiente, tá? Então, esse é um desafio muito grande, porque, imagine, eu falo que nós somos privilegiados, estamos em uma situação privilegiada, porque nós temos uma educação de qualidade, nós temos informação, nós temos acesso aos meios de comunicação, e mesmo assim, nós ainda temos muitas dúvidas. Aí nós ficamos pensando, e o pessoal que não tem acesso à informação? E o pessoal que não tem acesso a meios de comunicação? E aquelas pessoas que não têm instrução? Imagina, se nós não estamos a par disso, quem dirá essas pessoas? Então, por isso que o sistema aí para imunizações, ele é muito deficiente ainda, principalmente nessa questão de informação, tá, galera? Então, esse é um argumento aí muito importante que nós devemos tratar nesse desenvolvimento aí do texto, que é essa questão da informação, tá? Que mais? O que nós falamos ontem, ou vocês têm mais alguma ideia como desafio para garantir a vacinação dos brasileiros? E aí, o que vocês pesquisaram? O que vocês lembraram? Ontem falamos da revolta da vacina, que tem relação aí à questão das informações falsas, da falta de conhecimento, tá? Nós falamos da perda do certificado aí de vacinação, tá? Do sarampo, de erradicação do sarampo. Então, o sarampo voltou, e isso é devido aos desafios, tá? E aí, pessoal, alguém tem mais alguma ideia para poder trabalhar nesse texto? E estou aguardando a participação de vocês, não durmam. Diga, Alice. Se quiser ligar o microfone e falar também, sem problema, tá? Na verdade, não é necessariamente que a pessoa pega a doença, né? Porque a vacina, ela consiste
em trazer até o próprio vírus para o corpo da pessoa, para que a pessoa crie anticorpos para esse vírus. Só que ele tem uma intensidade muito menor do que o vírus por si só. E aí, por exemplo, você vai tomar uma vacina contra a gripe. É comum que você fique um pouco gripado, tá? Mas por quê? Porque o seu corpo ele tem que reconhecer aquele vírus para produzir aí os anticorpos, tá? Então, é exatamente essa questão dos efeitos colaterais, por isso que algumas pessoas não tomam. Só que aí que encaixa a questão da falta de informação. Por quê? Porque se a pessoa soubesse como que funciona o procedimento, né, dessas vacinas, elas se submeteriam a isso, tá? Por quê? Porque é importante. Gente, nós não sabemos ainda da realidade das vacinas do coronavírus. E se criar uma vacina que tem efeitos colaterais? Vocês acham mesmo que as pessoas não vão tomar porque existem efeitos colaterais? Né? É uma questão que tem que ser pesada. Né? Então, assim, pois é isso que eu expliquei, acabei de explicar, gente, é a questão do tipo de vacina. Se a vacina que você está tomando, ela é a inserção de um vírus, do vírus mais fraco, com uma potência menor no seu corpo, para que seu corpo crie anticorpos, então você vai ter os sintomas do vírus, tá? Da doença. O que é que foi, Alice? Vamos lá, diga. Já sei o que, gente. Então, vamos continuar enquanto você escreve aí. Galera, então, já que vocês não têm mais ideias, né, ninguém aí se dispôs a discutir, mas realmente é porque, como eu falei com vocês, os temas do Enem são temas que não permitem uma abrangência muito grande de argumentação, tá? Porque senão fica muito difícil de os corretores corrigirem as redações, certo? Então, geralmente eles pegam temas que deem margem para vocês falarem de 2, 3 coisas no máximo. Então, eu vou usar o exemplo aí. Ano passado, nós tínhamos democratização do acesso ao cinema. Se nós pensássemos, né, em quais são os problemas para democratizar o acesso ao cinema, nós temos basicamente 2 coisas, que é a questão do preço dos cinemas e a questão do acesso ao cinema por pessoas carentes, tá? Então, isso aí, e por cidades carentes também, né, de ter disponibilidade de cinema, que muitas cidades do Brasil não têm. Então, assim, era um tema super restrito que dava para falar basicamente de 2 coisas. O tema do ano retrasado, que nós tínhamos manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ou você justificava por que acontece essa manipulação, e aí vocês falariam sobre algoritmos, ou vocês falariam sobre as consequências, né, de a pessoa, ela ficar presa a uma ideia só, tá? Então, assim, não tinha muito o que argumentar também. Então, o Enem usa essa estratégia justamente para facilitar a correção deles. E assim como esses temas, o de hoje também, ele é bem limitado. Vocês vão poder falar sobre a falta de informação, certo? Podem até associá-la a fake news, tá? E vocês podem falar também sobre a questão de estrutura do sistema de saúde, tá? Que... Júlia, Oi, o conceito de fake news seria um repertório ou não? conceito é porque, no caso, fake news já virou um termo muito conhecido. Então, quando nós trazemos conceitos de termos já conhecidos, esses conceitos eles não são válidos como repertório, tá bom? É mais ou menos fazer analogamente aí, você conceituar o que é vacina, tá? Então, isso aí já não é considerado como repertório devido ao conhecimento do termo ser muito grande. Bom, deixa eu ver aqui o que a Lara colocou, que também teve, na época da vacina da gripe, que alguns idosos que falaram que era a prefeitura que queria matar eles.
para não pagar a aposentadoria. Sério que existiu essa treta? Eu não sabia disso, não. Mas o que que acontece? Ó, esses argumentos sobre essa questão de vacina doer, por exemplo, não é um argumento pertinente. Isso é uma situação que ocorre com poucas pessoas, então a gente tem que falar sobre desafios visíveis, desafios realmente frequentes para que essa vacinação ocorra, tá, Alice? Então, basicamente são as três ideias que eu falei com vocês. A questão das fake news e dos movimentos anti-vacina, a questão da falta de informação, tá? E de estruturação dos hospitais, tanto quanto as campanhas, como a questão da própria vacina, tá? Que as regiões mais pobres, elas tendem a ter uma deficiência na disponibilização dessas vacinas, tá bom? Como é que é? Igual a Clara falou ali, ó, ali também existem essas pessoas que querem levar a vida natural, conheço pessoas assim, tá? Mas, assim como eu falei com você, Clara, com a Alice, é, são pessoas, uma parte, uma parcela muito pequena em vista das pessoas que têm problemas com outras questões, tá? Então, quando, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que vocês entendam muito o que eu vou falar, para ninguém distorcer o que eu estou falando, tá? É realmente sobre falta de informação, isso mesmo. Pois é, algumas religiões que têm superstições sobre vacina. Poderia? Poderia. Porque entra aí, João Vitor, na questão da informação, tá? Sobre crenças, sobre informações. Só que é aquela questão, deixa eu explicar para vocês. Infelizmente, eu vejo isso como algo negativo. Hoje, a redação, a produção de texto, ela está muito engessada, tá? Principalmente em se tratando de Enem. Então, a escrita, ela está muito engessada. Hoje existe um manual, tá? Que vocês até têm acesso agora, de como escrever uma redação perfeita. Então, a escrita não é fluida, a escrita não é livre, ela é uma escrita engessada, tá? E o que acontece? Quando os corretores, eles recebem é, vamos dizer, o treinamento para corrigir as redações do Enem, eles recebem, quando eles sabem do tema, né, depois que a prova ocorre, eles recebem todas as informações a respeito do tema, para que eles possam verificar se o aluno deu conta de responder aquelas perguntas, né, durante o texto, certo? Então, quanto mais exótico, excêntrico for o seu argumento, na situação de hoje, a chance de ele estar incorreto, de ele não ser avaliado bem na redação pelo corretor, é um pouco maior do que aquele argumento que todo mundo usa. Aí você vai me perguntar, ai, Fernanda, então você está falando que quanto mais criatividade na sua redação, mais chance você tem de tirar nota menor? Na teoria, sim. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos uma aluna muito, muito excelente, muito bem na escrita, no foco, há uns 2 anos atrás, e ela só tirava 960, 960, 960, porque ela perdia na competição, certo? Só que ela era uma pessoa que não gostava de argumentos comuns. Ela buscava ser diferente de todos, tá? E aí, o que que aconteceu? Ela me perguntou um dia o que eu achava sobre trabalhar argumentos que ninguém fosse discutir. Eu falei, olha, é uma faca de dois gumes. Ou o corretor pode te avaliar como uma pessoa muito criativa, bem instruída,
ou ele também pode avaliar seu argumento como algo que não pertence ao que o Enem quer que você escreva. Porque o Enem tem uma determinação, quais são as ideias que vão ser trabalhadas. E aí eu falei, aí é a sua conta em risco. E aí foi na prova daquela de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o segundo argumento dela foi um argumento muito elaborado, muito complexo a respeito desse tema, e ela, infelizmente, foi avaliada de maneira negativa. Então, uma aluna que vinha tirando 960 em todas as redações no foco, tirou 860, ela perdeu 100 pontos, tá? Na questão argumentativa, porque o corretor considerou que aquele argumento estava confuso, certo? Então, assim, infelizmente, eu acho isso muito triste. Não estou falando que isso é uma regra, pessoal, por favor. Não estou falando para vocês aqui para serem engessados, para sempre colocarem as ideias mais óbvias. Não estou falando isso. Só estou falando que nós temos que ter muita consciência, temos que ter muita certeza daquilo que nós escrevemos, porque quanto mais excêntrico for o seu argumento, mais você tem que trabalhá-lo para deixar claro no texto, e de forma que convença o leitor. Tá? Isso que eu estou falando. Então, é complicado, tá bom? O que acontece? Então, João, igual eu estava te falando, sintetizando aqui, dá para trabalhar essa ideia, tá bom? Sobre a questão da religião, porque isso é bem evidente, tá? A religião, muitas, elas condenam esses processos é, artificiais da vida, tá bom? Então, dá Ou para seja, trabalhar. Ai, que susto! mas você não falou que quando Hum. é pouca gente em relação, não seria válido? Porque, no caso, as religiões não são poucas que condenam? Pois é, só que o que acontece? Quando a gente fala em cultura, é, a questão cultural ela é bem pregada na nossa realidade. Então, tudo, por exemplo, se você pega a maioria dos preconceitos que existem né, no nosso país, se você pega, por exemplo, doação de órgãos e de sangue, muitas pessoas, isso é muito pertinente, falar sobre a questão de as pessoas não doarem por questões religiosas, porque é uma questão cultural. E quando se trata de questão cultural, é enraizado, é aquilo que passa de geração para geração, então isso vai perdurando, tá? Mas é isso que eu estou falando com o João. Eu, Fernando, se eu fosse fazer um texto sobre esse tema, eu não abordaria algo tão específico, tá? É a mesma coisa de nós fazermos um tema sobre sistema carcerário e nós abordarmos a precariedade do sistema carcerário feminino. Aí você está falando sobre o sistema carcerário, e aí um dos seus argumentos vai ser sobre as questões de higiene nos sistemas carcerários femininos. É possível? Sim. Só que é aquela questão, você está restringindo o sistema carcerário ao público feminino. Então, já é algo mais arriscado, eu não faria. Você entendeu o que eu quis dizer? Entende? Beleza. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí, gente. Peraí, porque eu me perdi aqui. Ah, Clara. Então, Clara falou, então seria basicamente falta de informação, fake news, estrutura na saúde. Isso, basicamente isso, né? Falta de conhecimento sobre as vacinas, a estrutura que nós não temos aí disponibilizado e a questão das fake news seriam os movimentos anti-vacina, tá? Então, Alice, eu achei um pouco confuso. Eu entendi o que ela quis dizer, mas eu achei um pouco confuso. Por quê? Porque era um argumento realmente que você ia ter que gastar um texto inteiro para explicar. E aí ela quis colocar em um parágrafo só. Complicado. Então, gente, entendam.
não quero, depois vocês viram e falar, Fernanda falou para não colocar argumentos excêntricos. Não falei isso não, de forma alguma. Eu só falei para vocês terem cuidado quando vocês forem especificar demais o tema, tá? Ou então trazer argumentos muito diferentes. Porque vocês têm que ter consciência de que vocês vão ter que escrever bem e de forma clara para convencer o leitor. Imagine a situação do corretor, ele está com várias ideias na cabeça, por exemplo, ele está aqui com falta de informação, fake news e estrutura na saúde, certo? Então, ele está pensando sempre nesses 3 argumentos e está todo mundo colocando sobre isso, beleza, e ele está lá corrigindo, aí de repente chega alguém e fala sobre religião, aí o corretor já vai, opa, isso aqui eu ainda não vi. Então, ele vai ler, e ele precisa ler de forma que, eu entendi o que a pessoa quis dizer aqui, não, tá certo. E aí ele vai tomar como certo isso. Vou só sair daqui. Tá? Então, cuidado só com esse tipo de argumento. E se eu fosse defender uma ideia, eu gostaria que os textos fossem o mais criativos possível, tá? Mas, gente, filho da égua. Enfim, voltamos à programação normal. Galera, e aí para a gente fechar toda essa nossa discussão, eu quero que vocês entendam. Fernanda, eu consigo abordar essas 3 questões no meu texto? Eu quero falar das 3. Dá para abordar em que sentido? Uma parte você vai falar, por exemplo, sobre os movimentos anti-vacina e as fake news, certo? Então, num desenvolvimento você fala sobre isso, e no outro você fala sobre a falta de estrutura junto com a falta de informação. Porque muitas pessoas não têm informação justamente pelo sistema de saúde não dar esse aparato para a nossa sociedade, tá? Ou então vocês podem associar a falta de informação às fake news. Então, assim, são várias as informações mentirosas a respeito da vacina que são divulgadas nas redes sociais, nas mídias, enfim. E as pessoas acreditam justamente por não terem conhecimento a respeito do sistema de vacina, tá bom? Então dá para fazer isso. Então, Fernanda, não quero fazer isso, quero escolher só 2, então escolha só 2. Mas a questão é o seguinte, gente, prestem atenção do que o tema está pedindo. O que o tema está pedindo? Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Então, o que vocês têm que discutir? Vocês não vão falar, especificar, aliás, podem falar, mas não podem deixar isso como algo primordial. Consequências da falta de vacinação. Posso falar no finalzinho, fechando o meu parágrafo? Pode, mas não vai ser o seu argumento principal, porque o que o texto está pedindo são os desafios, ou seja, são aquelas questões que impedem que as pessoas se vacinem. Então, Fernanda, pode falar que estrutura de texto que você recomenda? Nós temos basicamente 3, lembram que eu falei sobre argumento 1 e argumento 2, falei sobre causa e consequência, e falei sobre objeções previstas, ou seja, um parágrafo de prós e outro parágrafo de contra. E aí, gente, dessas 3 estruturas, nesse tema especificamente, o que melhor se encaixa? E aí, vocês vão fazer de que forma? Quem que me responde aí? A Alice está pensando. E aí, gente, eu vi poucas pessoas participando dessa aula hoje. Cadê? Dos 2 argumentos. Prós e contras. Ana, como que você faria prós e contras no tema de desafios para a vacinação dos brasileiros? Meu Deus do céu, não acordou ainda não. Alguém que tá em desafio, tipo esse médico aí, e no outro colocar falando contra ele.
Como assim? Você vai colocar um argumento falando sobre. Não entendi, parei. Me explica melhor cada parágrafo. Vai, por exemplo, colocar um médico britânico, aquele que falou do autismo, em um parágrafo, e aí no outro falar contra. Mas a questão do médico britânico, você está usando o repertório, você está falando de repertório. A ideia que você vai defender nesse parágrafo é qual? Então teria que ser isso tudo em um só, né? E o É, outro é, seria outro também. Ah, tá. é isso que eu tô querendo dizer. Porque a questão dos prós e contras é porque é questão de ideia. Você vai defender a ideia X no parágrafo 1, e aí contradizer essa ideia no parágrafo 2. Aí eu até dei exemplo para vocês sobre a questão lá da importância da leitura e o hábito de ler. Em um parágrafo do desenvolvimento, você fala sobre a importância da leitura, então você vai discutir sobre por que é importante, por que as pessoas têm que ler, e no outro, você falaria que as pessoas não leem. E isso é contra-argumentação, porque se você fala que é importante, na teoria, as pessoas teriam que ler. Só que aí no outro parágrafo você vai falar sobre a falta de leitura no Brasil. Isso é prós e contras, tá? Mas não cabe aqui porque nós estamos pedindo desafios para a vacinação. Então, o ideal é que você aponte em cada parágrafo um desafio. Então, portanto, seria o trabalho de argumento 1 e argumento 2. Se você pegar o tema no geral, falar sobre vacinação, teria como trabalhar, por exemplo, causa-consequência? Teria. Você poderia falar primeiro da questão das fake news e da questão dos movimentos anti-vacina como um problema para a vacinação, e no outro parágrafo falar sobre as consequências desse problema, que seria o retorno de doenças já erradicadas, a, é, a, a saúde deficitária da população no geral. Então, dava para você fazer um parágrafo de causa e consequência. Só que aqui nós não estamos falando do tema no geral. Não estamos falando da vacinação dos brasileiros nos dias de hoje. Não. Nós estamos falando de desafios para a vacinação. Então, se no seu parágrafo, no D1, você quiser falar sobre a consequência de, por exemplo, de uma fake news, de um movimento anti-vacina, beleza. Mas a sua ideia central vai ser mostrar as fake news, os movimentos anti-vacina. E aí, no outro parágrafo, você vai argumentar um outro desafio. E aí, gente, eu quero evidenciar essa ideia aqui. O próprio tema fala desafios. Fernanda, eu posso falar de um desafio só? Não. O tema está pedindo desafios. Então, você tem que trabalhar mais de um desafio. Por isso que nós temos que ter muita atenção na hora de ler tanto o tema quanto os textos motivadores, pessoal, porque os textos eles ajudam a pensarmos em ideias para nosso texto, tá bom? E aí, como vocês vão organizar? Você vai começar ali com a ideia de movimento anti-vacina. Você pode começar com o repertório lá do médico britânico, por exemplo. Ou você pode começar afirmando que dentre os desafios para a vacinação dos brasileiros encontra-se os movimentos anti-vacina, tá? Então, você pode começar seu desenvolvimento da forma como achar mais pertinente, tá? Desde que seu desenvolvimento tenha a afirmação da sua tese, ou seja, você vai afirmar para que o leitor bata o olho e fale, ele vai falar sobre isso, tá? Você tem que trazer um repertório para sustentar a sua ideia, pelo menos em um parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Para que você mostre conhecimentos específicos. E você tem que fazer a discussão do tema. Gente, foi aquilo que eu até falei, que a Jana colocou no Instagram dela, é se perguntar por que disso?
como que isso ocorre. Então, se você vai falar sobre a falta de estrutura do sistema de saúde quanto à disponibilização tanto de informações quanto de vacinas, você vai explicar por que que isso é um desafio. E aí você vai mostrar o percurso do porquê que isso é um desafio. Como que isso acontece? O que o sistema de saúde negligencia esta por conta da falta de informação a respeito das vacinas, assim como essas imunizações em alguns estados deficientes economicamente não possuem estrutura suficiente para receber essas vacinas, enfim, explicar de forma que fique claro para o leitor aquilo que você está tentando defender, tá bom? E por fim, sempre, gente, ó, usem adjetivos, usem advérbios, para quê? Para mostrar a sua opinião. Então, você não vai falar que as fake news existem sobre a vacina e que isso prejudica a população. Você vai falar que as fake news são informações sem conhecimento, informações que não contribuem com o sistema de vacinação do país, que esses movimentos anti-vacina, eles só prejudicam a situação de saúde dos brasileiros, que isso é inadmissível, tá? Então, assim, mostrar que você está avaliando aquele tema, e não simplesmente passando informações para o leitor. Você vai mostrar que você está opinando, que você está mostrando qual que é a sua visão acerca daquele tema. Senão, vocês não conseguem cumprir com a questão argumentativa, com a questão de opinião, tá bom? Então, lembre-se sempre, no desenvolvimento, trazer a tese de vocês, discutir essa tese, mostrando que vocês estão indignados com aquela situação, que aquela situação é inadmissível, que aquilo é um problema, tá? Sustentem com repertório. Eu falo que preferencialmente coloquem repertório nos 2 desenvolvimentos, tá? Mas se não, em pelo menos um desenvolvimento, tá? E não deixem de dar opinião crítica. Fechou o texto. Vou dar até uma sugestão para vocês que eu achei assim fantástico. Foi uma aluna minha que deu essa sugestão sobre proposta de intervenção. Então, vou até dar essa sugestão para quem quiser colocar no seu parágrafo, porque eu realmente achei assim fantástico. Acho que alguém tem que patentear essa ideia, gente. Tem que aparecer alguém para fazer isso aí, tá? E o que ela sugeriu? Ela falou assim, Nanda, imagine se, em vez de carteirinhas de papel, as pessoas tivessem carteirinha eletrônica. Ah, tá, tudo bem. Ok. Imagine, lógico que não era para substituir, porque algumas pessoas, elas não têm acesso à internet. Mas, por exemplo, você chegou lá no posto de saúde e vacinou. E aí a pessoa vai entrar no sistema e vai colocar seu nome lá e qual vacina você tomou. E aí você vai ter no celular acesso a um aplicativo, igual nós temos aí os sites do governo, aplicativo de caixa, de tudo, você vai ter um aplicativo em que você pode abrir esse aplicativo e ver quais vacinas você tomou, que dia que você tomou, certo? E nesse aplicativo, aproveitar que ele é sobre vacina, e colocar, por exemplo, alertas de vacinação. Então, por exemplo, sua vacina contra tal coisa está vencendo. Em tantos dias você tem que tomar uma nova, alguma coisa assim. Entendeu? E isso não é difícil, gente. Hoje os aplicativos, a gente tem aplicativo pulseira. Ela fala até que você está precisando beber água, que você está precisando levantar e andar. Pois é, exatamente. Eu acho que faltou chegar aqui no Brasil, Daniel, porque é uma coisa muito simples. Hoje você tem, por exemplo, o aplicativo do Detran.
que pelo próprio aplicativo você já tem acesso à sua carteira, de motorista, você tem acesso a todos os documentos dos seus veículos, e você tem acesso a todas as informações, se tem multa, se não tem, se tem, enfim, tudo, através de um aplicativo, tá bom? Então, assim, esse aplicativo para a questão da vacinação seria de extrema importância, as pessoas seriam mais bem informadas, elas teriam acesso ao que elas já fizeram, ao que elas tinham que fazer, tá? E, obviamente, igual eu tô falando, teria que ser um processo de alteração, porque muitas pessoas não têm acesso à internet. Então, a carteirinha de papel, ela também poderia existir, tá? A pessoa lá vai, bate o carimbo, beleza? Mas já ter esse recurso extra para quem quiser baixar o aplicativo e ter aí acesso a informações sobre vacina. E aí, dentro desse aplicativo, teria lá no menu a explicação de o que é vacina, como que ela funciona, para que a gente tem que tomar. Seria algo, assim, genial, né? Então, como já tem na China, mas não tem no Brasil ainda, alguém tinha que pegar essa ideia e patentear aqui no Brasil. Que isso aí é uma coisa muito simples de fazer, só não faço porque eu não sou engenheira de sistemas, tá? Mas é uma coisa super simples de fazer e super útil, muito útil. Além disso, dependendo das ideias de vocês, do que vocês forem defender, falou sobre a falta de informação, então maiores campanhas do governo, se falou sobre fake news, falar sobre consciência da população em relação às fake news que são disseminadas nas redes sociais, na mídia, então depende do que vocês vão defender aí como desafios para garantir a vacinação, tá bom? Patentear não, mas trazer a ideia para o Brasil, tá? Galera, ó, fazer chamadinha rapidinho, tá? Ligeiros, e vocês podem ir saindo à medida que eu for falando os nomes, tá bom, pessoal? É para fazer o texto, gente? É para fazer o texto. Para que dia? Quarta-feira que vem. Então, vocês têm aí uma semana para produzirem o texto de vocês. Gente, redação no bimestre vale 2 pontos. Então, você não faz, você não ganha, tá bom? Então, tenham atenção aí. Depois ficam de recuperação e não sabem por quê. O tema está no Classroom e seria desafios para garantir a vacinação dos brasileiros, tá bom? Mas está lá no Classroom anexado, viu, Ju? Então, vamos lá. Ana Flávia. Presente. Carolina Bueno. Presente. Clara Urias. Clara não tá aí, não? Ela falou que ia sair e depois voltar. Mas eu acho que não deve ter conseguido. Cláudio. Presente. Daniel. Presente. Gabriela. Presente. Giovana. Presente. Ana Maria. Presente. Hanna Vanderbach. Júlia. Presente. Letícia. Presente. Luísa. Luísa não tá aí, não? Maria Cecília. Presente. Maria Luísa Prado. Presente. Maria Luísa Nobre. Tá. Mariana Lopes. Presente. Marina Lopes. Marina Lopes, tá aí, não? Matheus. Augusto. Presente. Matheus Donato. Presente. Nicole. Presente. Pedro Neves. Pedro Soares. Presente. Rafaela. Presente. Tiago. Presente. Ei, Tiago, é seu aniversário, hein? Tô sabendo. Não hoje. Não sei que dia que é, não. Mas eu sei que vai ser comemorado
algum dia aí, essa semana. Olha, eu já tô entregando, né? Contei, Pedro. Vitor Hugo. Vitor Torquato. Vitor Torquato tá aí, não? Então, go. Let's go. Vamos lá, rapidinho, fazer outra chamada para vocês saírem logo. Para vocês esticarem as pernas. Não deixem de fazer a redação, galera. Ágata. Alexandre. Não? Alice. Presente. Ana Júlia. Ana Luísa Mendes. Ana Luísa Taide. Presente. Arthur. Presente. Clara Canela. Presente. Clara Pimenta. Presente. Eduardo Dornelles. Fernanda Mendes. Guilherme. Presente. Gustavo. Presente. Henrique. Presente. Isabela. Presente. João Gabriel. Presente. João Mateus. João Pedro. João Vitor. João Emanuel. Presente, o presente é ótimo. João Emanuel, não tem não? Júlia Rodrigues. Presente. Laura. Presente. Luísa de Oliveira. Presente. Maria Clara Lopes. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Luísa Lopes. Matheus. E Tainá. Presente. Um beijo, um queijo para vocês, gente. Muito obrigada. Boas aulas para vocês. Oi, amor. Eu tenho uma dúvida. Porque Diga. no tema do Bernoulli, eu falando combate ao preconceito contra os portadores de HIV. Aí, essa questão aí do combate. Aí, o texto inteiro eu teria que falar sobre ele, né? Aí, se fosse um outro tema, o combate seria só na proposta de intervenção. Então, isso aí não seria muito o padrão do Enem? Porque o Enem até passou uma vez aquele, como fala? Da intolerância religiosa, gente. Tipo isso, era... Ai, meu Deus. Tipo, soluções para combater a intolerância religiosa no Brasil. E o povo dançou, porque o povo não sabia se falava de proposta no texto inteiro, ou se falava de proposta no final de cada parágrafo, depois no final, ou se não falava de proposta de forma alguma, e falava só no final. Caminhos para combater a intolerância religiosa. E aí o trem deu tanto alvoroço que o Enem não cobrou mais temas dessa forma, caminhos, combate. Então, é uma proposta menos usual aí, que eu acho que o Enem não faz de novo, porque gerou muita polêmica. Mas aí você tem que ter só cuidado, porque combate o preconceito, você não precisaria falar necessariamente de medidas para combater, mas as formas como são combatidas hoje, tentado, pelo menos, entendeu? Então, a discussão, ela poderia estar em cima de, existem combates aí para o preconceito contra pessoas portadoras de HIV, mas esses combates, eles não estão tão efetivos. E aí, na proposta, você mostrar quais seriam aí as medidas efetivas para esse combate, tá? Mas se eu mostrasse que o que tem que não é efetivo, isso aí seria um parágrafo. Aí no outro, eu já poderia pôr a proposta, então eu não precisaria ter 4 parágrafos.
Não, aí tem que ter de qualquer forma. Como que você faria a sua proposta no desenvolvimento? Você mencionaria coisas que devem ser feitas, mas sem detalhamento, entendeu? Assim, sem colocar como que vai ser feito, quem que vai fazer. Por exemplo, você fala assim, nessa perspectiva, a sociedade encontra-se com tal e tal problema, sendo necessário que como fala, a conscientização das pessoas quanto à importância de não ter o preconceito contra fulano e ciclano, enfim. E aí, lá na proposta, você colocaria, portanto, fulano de tal deveria fazer isso e isso. Entendeu? Tipo, é como se você fosse aprofundar a sua proposta, sua proposta de intervenção na conclusão. Mas aí tem que ter, sim, os 4 parágrafos, tá? Como tese também tem a ver falar que é importante combater ou não? Tem sim. Se você chegar lá na sua tese, né, na introdução, no desenvolvimento e falar que, ademais, as medidas são importantes nesse âmbito devido a isso e isso. Isso seria uma tese se você for falar sobre combate, sobre caminhos, tá? As formas de resolver, a importância de se resolver tal coisa, tá bom? Eu vou colocar isso dentro das nossas propostas de tema para que a gente consiga aprender a lidar com cada tipo de tema, desafios, caminhos, consequências, reflexos, efeitos, tá? Eu vou preocupar com isso para que vocês consigam aprender aí a escrever em qualquer circunstância, seja qual o desafio que o Enem propôs para vocês fazerem lá, tá bom? Mas é pouco provável, né, que venha desse jeito. Porque o que acontece? A proposta de intervenção ela é obrigatória no Enem. Ela vale 200 pontos, cada item vale. É isso mesmo, cada item vale 40 pontos. Então, quando eles colocam um tema que a proposta ela tem que ser diluída no texto, isso complica muito a vida dos estudantes, né? Eles não sabem como fazer, então é bem provável que não caia dessa forma. Pode ser que caia, mas é muito difícil, porque seria uma complicação para quem fosse corrigir essa prova, devido às muitas críticas, tá? Que aconteceu já uma vez, acho que eles não vão fazer de novo. Bom? Entendi. Então tá, então, semana que vem nós estamos juntos de novo, viu? Ó, beijo para vocês, gente. Tchau.